Imagina só, você tá ali no meio de uma avenida, começa a chover muito, presta atenção nessa história, e daqui a pouco você percebe que você pode ser engolido pela enxurrada. Coloca a imagem na tela para a gente acompanhar. Olha esta cena, é um verdadeiro rio, e é um rio com uma correnteza fortíssima. Vocês estão conseguindo enxergar neste veículo branco, em cima do teto, tem um homem. É o motorista desse carro que ficou desesperado, porque a água subiu muito rápido. Quem é ele? É o Gustavo Tavares. O pai dele também estava ali. Os dois passaram por essa situação. Aonde isso, Dani? Vila Prudente, zona leste de São Paulo. A chuva transformou a avenida Anhanha-Melo em um rio. E em desespero, o Gustavo subiu ali no teto do carro para não ser levado. Essas são as imagens que já estão viralizadas nas redes sociais e que causa ali um desespero para a gente que está assistindo. A gente tem um áudio, inclusive, desse vídeo, que tem uma moradora que está filmando que está desesperada. Ó, vamos ouvir. Gente, o cara saiu de dentro do carro branco, subiu pra cima porque a água tá chegando já. Gente, isso aconteceu em minutos. A moradora olhou ali da janela, viu que a água estava subindo, percebeu o veículo e acabou acompanhando o drama deste homem que estava ali, do Gustavo. E é aquilo, né, gente? Para uma tragédia acontecer é questão de segundos. A gente vai falar agora ao vivo, com exclusividade, com o Gustavo, que felizmente está aqui para contar essa história. Gustavo do céu, quando eu vi essa cena, eu me arrepiei. Foi um momento de muito desespero, né? Quanto tempo entre você parar naquele ponto e a água subir daquela maneira? Bem-vindo. Boa tarde, Dani. Foi muito rápido, foi questão de minutos, assim. A gente estava numa reunião com amigos ali num prédio que fica ali na Anhanha-Melo, familiares, e aí uma amiga nossa comentou que ali é uma região que geralmente alaga. E aí a gente desceu para tirar o carro. A água estava no tornozelo ainda, e só deu tempo assim, tinha uma família dentro de um carro, uma mãe e uma filha. A gente, no caminho com meu pai, a gente tirou essa mãe e essa filha dali, né, de um carro, e seguiu em direção, eu no meu carro, meu pai foi no carro que está mais para trás. E de repente, assim, na hora que eu entrei, veio uma enxurrada muito forte. Só deu tempo de conseguir jogar o carro em cima do canteiro e ver aquela enxurrada, e eu estava dentro do carro e começou a água subir, bater no meu peito, assim, subindo. Eu só consegui mesmo pensar em abrir o vidro, fiquei preocupadíssimo com meu pai. Eu subi, aí eu consegui sair do carro, subi no teto, né, e quando eu olhei para trás, assim, eu vi meu pai, deu até um desespero, assim, eu queria pular ali para nadar, para ir até ele, só que, graças a Deus, ele sabe nadar, e a água estava batendo já no pescoço dele, ele conseguiu nadar, e foi até uma grade ali. Ô, Gustavo, de uma... sem querer te cortar, mas a gente tem essa imagem desse momento que você está falando, que o seu pai ficou ali, ó, com a água no pescoço praticamente. A gente até tentou circular, claro que a imagem não está tão clara, tão nítida, quem está em casa agora, mas ó, a gente circulou. Esse que está na imagem, você é o que está em cima do carro branco, e você, não sei se você está conseguindo acompanhar as imagens, aonde que o seu pai estava nesse momento aí que você está em cima do carro? Meu pai, ele também ficou desesperado, porque o carro balançava muito, é muito forte, assim, você não consegue abrir a porta do carro de tão forte que é a força da água, né? Uhum. Então eu tentei abrir, eu não conseguia, e só me veio assim na cabeça de sair pela janela, porque o carro estava enchendo tudo dentro. Eu imaginei que fosse cobrir tudo, e só deu tempo de sair e subir no teto do carro. E pensar no meu pai, né? Eu olhava o tempo inteiro para trás e via se ele estava bem. Foi quando eu dei um grito e eu vi ele na grade, e aí eu fiquei mais aliviado, mas o tempo inteiro é uma tensão, é horrível. É uma sensação assim de potência que a gente não espera passar por isso, né? E desespero, gente, nós estamos conversando com exclusividade com o Gustavo. Quem é o Gustavo, Dani? É esse rapaz que aparece nessas imagens. Anhanha-Melo, uma das principais vias da zona leste de São Paulo. A chuva chegou e chegou com tudo. Foi questão de minutos até que essa cena se formasse. E aí a gente está conversando com o Gustavo, ele está explicando para a gente o momento de desespero, porque ele não estava sozinho. O Gustavo tinha acabado de salvar 2 pessoas que estavam num carro num outro ponto, e quando ele tentou seguir em frente, ele mal imaginava que ele seria a vítima da chuva. Ô, Gustavo, depois tem uma imagem que mostra, claro, vocês se segurando na árvore. Como é que você conseguiu fazer essa travessia? Você foi a nado? Como é que foi isso, para conseguir se segurar na árvore?
Então, o que aconteceu? Nesse momento que eu estava em cima do carro, ele estava balançando muito. E veio uma enxurrada muito forte que me derrubou de cima do carro, assim. Eu acabei caindo de cima do carro, aí só deu tempo de eu enxergar uma árvore na minha frente e me segurar nela. Foi nesse momento que eu fiquei depois o tempo inteiro agarrado na árvore e me segurando com todas as forças ali, porque estava muito forte a correnteza. Se eu não tivesse conseguido segurar nela, eu tinha sido arrastado, com certeza. Meu Deus do céu, Gustavo, você sentiu a morte de perto. Acho que essa é uma frase que se encaixa. Você pode até contabilizar com uma nova data de nascimento, né? Qual que é a sua sensação de saber que o seu pai estava ali num momento tão desesperador? Porque assim, gente, quem é pai sabe. Eu acho que o seu pai ficou desesperado em ver você naquela situação. Esse caso aconteceu ao lado da casa do Bacon, que é o nosso cinegrafista. Ele falou que a situação por lá estava muito complicada. Agora, qual que é a sua sensação quando você assiste essas imagens e pensa, claro, não tem como a gente pensar que o pior poderia ter acontecido? Sim, hoje eu sou muito grato, assim, por estar aqui, né, até com você comentando sobre esse fato. No momento ali, depois que abaixou a água da chuva, que meu irmão também estava lá, que ele desceu para resgatar a gente, eu dei um abraço no meu pai, eu chorei muito, porque a gente pensa que a gente vai perder, assim, as pessoas, né, que a gente ama. Foi muito, assim, até agora parece que a ficha não caiu direito, porque quando eu assisto dá aquela angústia, você fica agoniada, nossa, foi muito complicado, foi uma situação muito difícil para mim. Ô Gustavo, e como é que você conseguiu se salvar? Porque a gente está vendo o cenário do momento do desespero, você está ali em pânico e não tinha como ser diferente. A alternativa que você enxergou nesse momento para não ser levado pela água foi subir ali no teto do carro, logo depois você se agarrou na árvore. Como é que vocês conseguiram ser resgatados desse local? A gente teve que ficar ali até o nível da água baixar. Eu fiquei ali em cima do carro mais de uma hora, até o nível da água baixar. E depois, nesse tempo que eu fiquei assim, uns 40 minutos em cima do carro, veio essa enxurrada muito forte que me derrubou. E aí foi onde eu segurei na árvore e eu fiquei mais ou menos ali uns 40 minutos também agarrado na árvore, esperando o nível da água baixar. Aí quando baixou, que foi baixando o nível da água, aí a gente já dava para andar ali e tudo. Aí foi quando eu fui abraçar meu pai, que fui encontrar com ele. Agora, qual foi o momento, Gustavo, dessas imagens? E você que viveu, nós estamos conversando com o Gustavo ao vivo, que é esse rapaz que está na imagem impressionante, que você aí de casa, você que está nos acompanhando, também está impressionado. Qual foi o momento, Gustavo, que você achou que você iria morrer? Você falou, não, acho que eu não vou conseguir sair daqui com vida ou em segurança. Foi quando eu estava dentro do carro que a água começou a bater no peito e entrar, e aí eu tentei abrir a porta do carro não abria, dos dois lados, eu fui para um lado, fui para o outro, não consegui abrir a porta, e aí eu só consegui apertar o botão do carro para abrir o vidro. O vidro abriu, eu saí assim muito rápido, já agarrei em cima e consegui ir para a parte de cima do carro, mas a parte que me deu assim, que a sensação de que eu iria morrer mesmo foi quando eu estava dentro do carro, que o nível da água assim estava batendo já quase no meu pescoço e eu só tinha a opção de sair pelo vidro assim mesmo. Ô, Gustavo, eu continuo com você nesse assunto porque eu quero saber a idade do seu pai, se vocês tiveram que ser hospitalizados depois, porque vocês acabaram tendo contato ali com essa água, é uma água suja. E assim, o seu pai provavelmente é um idoso, mas eu continuo com o Gustavo nessa história. Presta atenção nessa imagem impressionante, 11 horas 41 minutos. Você que está nos acompanhando, o SBT fazendo essa cobertura completa na manhã desta segunda. Essa imagem é em uma das principais vias da Zona Leste de São Paulo. Nós estamos falando da Anhanguera, gente. Uma via movimentadíssima. Olha o desespero dessa mulher que está filmando. Meu Deus, ninguém pode fazer nada. Só se o bombeiro vir de bote, porque não tem como. Não tem como jogar corda. Não tem como jogar corda, não tem como nenhum morador ajudar numa situação como essa. A moradora está desesperada, filmando, porque ela fala, tem que vir um bote, tem que vir um bombeiro, não dá pra gente ajudar. Esse é o caos, é o desespero que foi vivenciado pelo Gustavo e pelo pai dele, um senhor. Os dois ficaram ilhados e quase perderam a vida. O que você faria se você estivesse numa avenida, começasse a chover, a água começa a subir, você está no interior do seu carro, junto com seu pai. E aí o desespero vem, porque você não tem alternativa. Seu carro começa a ser arrastado. E a sensação é que você vai ser
engolido pela água. E como se não bastasse o desespero de você temer pela sua própria vida, você tem alguém mais especial do seu lado, que é o seu pai. Esse foi o dilema que o Gustavo Tavares viveu. Aonde isso, Dani? Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, Anhanha-Melo. Situação complicadíssima. A chuva transformou essa avenida num verdadeiro rio. E o Gustavo é este homem que aparece em cima do teto do carro. É um momento de desespero, de pânico. Olha o que essa moradora que filmou tudo falava no momento em que tudo aconteceu. Tá chegando já lá dentro. Meu Deus, ninguém pode fazer nada. Só se o bombeiro vir de bote. O desespero é de uma moradora que está acompanhando tudo do alto do prédio, sem conseguir fazer nada. Ela fala, não tem como a gente jogar uma corda. Meu Deus, é desesperador. Eu falo agora com exclusividade com o Gustavo. Gustavo, que a gente quer saber o seguinte, qual a idade do seu pai? Tá, o meu pai, ele tem 52 anos. E assim, graças a Deus, ele é um cara que sempre praticou atividade física, ele nada muito bem. Então, ele só conseguiu sair dessa situação porque ele nadou contra a correnteza e conseguiu se pendurar na grade. Porque se não fosse isso, ele teria sido arrastado, com certeza. Meu Deus, a gente tem essa imagem que o Gustavo acabou de narrar pra gente. Coloca na tela a imagem que o pai dele aparece segurando ali, ó, agarrado numa grade. Você consegue ver, tá vendo? A gente circulou essa parte em branco, o pai dele tá bem ali no fundo. Esse é o Gustavo, ele e o pai ali, ó. É um momento desesperador, gente. Lógico que a gente tem que pensar na nossa vida, mas quando você está com um ente querido, um filho, um pai, um familiar, é mais desesperador ainda. Aí o pai dele conseguiu nadar, como o próprio Gustavo traz agora as informações pra gente. É uma pessoa que tem ali uma prática de atividade física. Ô, Gustavo, nesse momento, quem ficou mais nervoso, você ou seu pai? Depois, acho que os dois ficaram nervosos, assim, né? Porque a gente não espera passar por isso. Mas eu creio que a sensação de um pai de ver um filho passar por uma situação dessa deve ser, acho que, mais tenso, né? Acho que então ele deve ter sofrido mais. Porque ele tava, na filmagem dá pra ver que tem um carro ali atrás, onde tá a água quase no topo do teto, né? Sim. Então era aquele carro que ele tava ali. Então ele saiu de trás daquele carro. Ele conseguiu nadar e atravessar pra grade. Então, assim, eu acho que quando ele tava na grade pendurado, ele me via ali em cima do carro e o carro balançava muito. Então ele acho que na cabeça dele podia pensar que o carro poderia ser arrastado. Eu acho que com certeza, se o carro tivesse sido arrastado, ele teria se jogado no meio da correnteza para ir atrás de mim. Com toda certeza. E você imaginou que isso aconteceria? Porque assim, ô Gustavo, eu tô me colocando no seu lugar aqui o tempo inteiro nessa imagem. A gente está comentando aqui no estúdio, porque a força da água é tamanha pela movimentação que a gente vê na imagem. E a gente percebe a gravidade quando a gente ouve essa moradora, o desespero dela, que também fala, meu Deus, o pior pode acontecer. Você chegava a sentir o carro se movimentando e a todo momento você pensando, esse carro vai ser levado? Sim. O carro ele balançava muito, ele ia de um lado para o outro. A minha sorte, assim, quando o nível da água baixou, a gente viu que tinha uma pedra de concreto muito grande atrás do pneu traseiro. Então, acho que foi isso que acabou segurando o carro. Ele balançava muito, mas ele não saía. Então, eu senti que tinha alguma coisa travando o carro. Então, eu creio que foi essa pedra, assim, que me salvou também. Porque, com certeza, se ela não estivesse ali, o carro teria sido arrastado e eu teria sido arrastado junto, em cima do carro. Uma das coisas que eu pensei ali no momento foi, se eu ficar em cima do carro e o carro for arrastado, eu consigo pular, talvez, e me segurar em alguma coisa. Então, imagina. Foi desesperador, é um né? filme que passa na sua cabeça na hora, assim, ali, né? Você não pensa, né? Porque é tanta coisa. Ô, Gustavo, a mão de Deus, a mão divina ali, tinha alguém lá em cima cuidando de você e do seu pai, com toda certeza. Eu queria agradecer imensamente por você estar aqui conversando com a gente, mesmo com todo... A gente sente que você está muito abalado psicologicamente, vai demorar para você tirar essa cena da sua cabeça, mas um abraço para você, para o seu pai, que 2025, apesar desse começo caótico, que seja um bom ano para vocês, um ano de renovação. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é
a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.